Bom, e agora sim nós vamos começar oficialmente a nossa noite de quinta-feira com sugestões de cinema para você aproveitar ao máximo o escurinho. Claro que quem traz as novidades mais relevantes sobre o mundo das telonas é o nosso companheiro, nosso colaborador e amigo, o impecável crítico cinematográfico, Christian Petermann. Boa noite. Como é que você está, Christian? Tudo bem. Cortou o cabelo? Eu vou cortar amanhã, para ser sincero. Então a barba, você arrumou? Dei uma parada alguma aí na barba. Coisa foi cortada. Exatamente. Tudo bom, Christian? Tudo ok, tudo ok. Sempre bom te ver, querido. Muito obrigado. Vamos falar de Oscar, né? Direto, né? Sim, somente filmes indicados ao Oscar. Bom, eu queria começar por um que eu li no Estadão. Eu achei uma coisa tão claustrofóbica, tão doente, só em ler. Sim. O Quarto do Jack. Que é, na verdade, até não é uma obra ficcional, ela retrata alguma coisa que, na verdade, aconteceu. É um romance que se inspira num fato real. 4 estatuetas é candidato, né? 4 Oscars, indicado a melhor filme, melhor diretor para o irlandês Lenny Abrahamson, melhor atriz Brie Larson, vou falar dela, ela é a grande favorita, e roteiro adaptado, adaptação do romance mesmo. É a história de uma mãe que vive presa num cubículo, numa casinha, num quarto do título, com seu filho desde o nascimento do filho, por 7 anos. A primeira metade do filme é justamente o tempo todo a convivência, o cotidiano, a realidade desses 2 personagens, criando um universo próprio, um universo lúdico, de sobrevivência dentro desse espaço, recebendo eventualmente a visita do sequestrador, do pai dessa criança. E no meio do processo ela não aguenta mais e começa a alimentar no filho a vontade de descobrir que há um mundo lá fora. E o melhor do filme é isso, é esse processo de convencimento da criança, do Jack, do título, de que existe algo maior lá fora, e o filme trabalha muito bem o sensorial, o espacial da criança quando ela finalmente parte para o mundo externo. Isso é muito cinematográfico no filme. O filme tem essa premissa, realmente é claustrofóbico no início, depois psicologicamente perturbador, toda a jornada, todo o arco dramático dos 2 personagens. A questão é que eu acho a direção indicada para o Oscar, para mim exagerado, do Lenny Abrahamson, meio pernóstica, meio piegas até. O filme testa a paciência do espectador, tanto pela própria premissa, que é complexa, mas também pela atuação radical dos 2 atores, da mãe, Brie Larson, que é uma atriz pouco conhecida no Brasil. Depois dessa indicação e provavelmente de levar a estatueta, ela é a grande favorita, ela vai ter uma carreira promissora pela frente. E o garoto, Jacob Tremblay, que é até um pouco andrógeno pela caracterização dele, por uma atuação meio histérica, meio naturalmente tempestuosa, irascível. Então, alguns espectadores, no caso eu, por exemplo, me distanciei um pouco da história por não envolver muito com os personagens, com as atuações. Mas é um filme que trabalha justamente essa nuance de um universo que de repente se abre, e quando você acha que encontrou a liberdade, como na liberdade você encontra outras prisões. Prisões em família, prisões psicológicas. É interessante, mas eu não gostei muito da condução do Lenny Abrahamson, se tornou para mim um filme um tanto antipático. E por isso, no caso, eu, como crítico, acharia exageradas as indicações de filme e direção. Atriz e roteiro adaptado, sim. Mas é um filme que pode, pelo menos, colocar em questão justamente dinâmica mãe-filho, a criação de um universo todo próprio para você poder sobreviver por 7 anos a uma clausura impressionante. E tem todas as questões morais que o filme coloca, que de repente vão levar o espectador a sair do cinema discutindo. Sim, é bem pesado. Bem pesado. Pesado. Bom, hoje também estreiam 2 filmes que são candidatos ao Oscar de filme estrangeiro. Isso. O primeiro que você vai comentar é o candidato da França. É o Cinco Graças? 5 Graças. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Quem acompanha o Oscar sabe que nessa categoria de filme estrangeiro, geralmente os filmes têm um certo
conteúdo político, social, são filmes de importância temática. Os Cinco Graças, apesar de ser o candidato francês, foi inteiramente rodado numa pequena cidade na Turquia, é integralmente falado em turco, apenas por atores turcos, que é uma coprodução com a Alemanha e Turquia. E na questão Sendo francês? Sendo francês, é o candidato francês. Mas justamente trata do tratamento da mulher dentro da sociedade masculina machista turca. A história, as Cinco Graças, são as 5 irmãs da história, de pré-adolescentes até jovens mulheres que, no final de um ano letivo, acabam sendo enclausuradas na sua própria casa. O filme é narrado pela caçula da história. E mostra, vamos dizer, a perda da inocência dessa caçula, que ela fala, a casa dela passa a ser tratada como uma escola de esposas. Elas passam a ser educadas para se tornarem esposas ideais. Só que são 5 belas, jovens, felizes, alegres e que não suportam esse esquema tradicional, secular, machista, conservador, de colocar pré-determinados os papéis para cada uma. Então é um filme delicado, um filme íntimo, mas que ruma para uma certa tragédia, porque é a resposta de cada graça de cada uma das 5 irmãs a essa imposição social de você ser e cumprir o seu papel como mulher submissa, dona de casa, mãe, futura. Então, é um filme muito interessante. Acho até um filme um pouco modesto, enquanto cinema, enquanto realização, para chegar a um Oscar de filme estrangeiro. Mas as 5 garotas, as 5 meninas, em especial a caçula, a narradora, que tem toda a transformação na história, são encantadoras. Você vê o filme com interesse e, obviamente, também com uma certa tristeza. E curioso, nós falamos de um garoto, 7 anos, no quarto de Jack. Aqui também temos uma narradora pré-adolescente conduzindo a descoberta do mundo através dessa ótica masculina na cultura turca. E o próximo filme também tem um protagonista mirim. O Lobo do Deserto? O Lobo do Deserto. Eu não acreditei. Feito na Jordânia. Sim, é a primeira vez que a Jordânia chega, né, ao Oscar de filme estrangeiro. Aqui é 1916, uma história, quase um faroeste, é quase uma aventura em pegada de faroeste, no deserto da Arábia, perto do Mar Vermelho, em que esse garoto, protagonista da história, serve meio como um guia de um turista, de um militar britânico numa jornada junto a uma caravana beduína. E é novamente o processo da perda de inocência desse garoto quando ele enfrenta o mundo adulto e a dubiedade e os jogos de poder entre os adultos. Há algumas frases lapidares no filme, tipo: o lobo do deserto é a história. Se um lobo vier oferecer amizade a você, desconfie, porque na hora da sobrevivência ele vai pensar nele mesmo. É o forte devorando o fraco. Nessa dinâmica de poder vem toda a jornada do pequeno garoto no começo do século XX, em belíssimas paisagens amplas, abertas, e realmente o tratamento de ação, o tratamento do perigo, da aventura, vem quase numa cartilha de faroeste norte-americano. E é, antes de mais nada, único por ser um filme jordaniano concorrendo. Não é o favorito, mas tem novamente um protagonista mirim em processo de maturidade e de descrença com o mundo em redor dele. Uau! Bom, já a sua dica de DVD e Blu-ray é outro finalista, né? Sim. Sicário, Terra de Ninguém. Exato. Que levou 3 indicações na parte técnica, mas, segundo você, merecia um reconhecimento maior. As 3 indicações são fotografia, edição de som, a belíssima trilha sonora do islandês Jóhann Jóhannsson, mas a atriz principal, Emily Blunt, e Benício Del Toro mereciam indicações de atuação por estarem impecáveis. É outra história meio impiedosa, de como hoje em dia é difícil você definir quem é mocinho, quem é bandido, quem está certo, quem está errado. Sicário, Terra de Ninguém trata de uma agente do FBI, interpretada pela inglesa Emily Blunt, que é contactada para ajudar na fronteira com o México a derrubar um líder de um cartel de drogas.
E é um filme que vai te incomodando pela noção de perigo, pelos códigos entre bandidos e mocinhos, exatamente na fronteira dos dois países, com situações limite, com situações que podem perder completamente a estribeira de uma hora para outra. E ela, teoricamente vulnerável, mulher, é um filme forte, mas um filme feito com, entre aspas, dentro das possibilidades, com uma sutileza dramática, que a trilha sonora do Jóhann Jónsson comenta brilhantemente. É daqueles filmes que você assiste quase assim, na ponta da cadeira, porque você sabe que alguma coisa em algum momento vai dar muito errado. É violento, mas é precioso. E é dirigido pelo canadense Denis Villeneuve, que eu estou muito atento porque ele vai dirigir o Blade Runner 2. Então é o próximo filme desse diretor, é a nossa continuação do Blade Runner. Minha paixão, Blade Runner. Pois é, então é um cineasta talentoso e ele aqui trabalhou realmente no fio da navalha. E o filme teve esse reconhecimento técnico, mas Emily Blunt e Benício Del Toro, num papel muito ambíguo, muito poderoso, também mereciam indicações ao Oscar, sem dúvida nenhuma. Falando em Oscar, parece que você vai dar uma palestra sobre este tema lá na Casa do Saber. Exato. Você vai gostar muito de lá. Sim. De vez em quando eu ia lá. Maria Fernanda é amiga minha. Eu já dei alguns cursos, conheço o espaço, é muito bom dar conta as tudo, atividades. Você vai fazer lá. Então, o Oscar acontece no próximo domingo, dia 28. Isso. Na sexta antes, dia 26 de fevereiro, 8 horas da noite, estarei lá palestrando sobre o Oscar, dando todas as dicas sobre os favoritos, sobre os candidatos, sobre o esquema de votação, sobre os problemas prós e contras, a questão, por exemplo, de não ter atores negros indicados. Vamos falar de vários aspectos do Oscar com os presentes. Vai ser uma palestra para conversar. Então, convido todo mundo, as inscrições ainda estão abertas, a nos encontrarmos na sexta que vem para destrinchar o Oscar 2016. Lá na Casa do Saber. Lá na Casa do Saber. Bom, eu quero te agradecer mais uma vez, amigo velho. Eu também sempre agradeço. Sempre lembrando a você que o Christian, ele colabora com a Rolling Stone, uma revista que é emblemática, da Revista da Cultura, mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que de estudo em relação à carreira dele. Ele é sócio fundador da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema e consultor da ONG Cine Materna. E como acontece todas as quintas-feiras, eu vou deixar que ele diga quinta-feira. E às quintas-feiras eu sou sempre todo seu. E na quinta que vem continuamos a falar, óbvio, do Oscar 2016. Obrigado, queridão. Obrigadão. Até mais. Imagina, até sempre.